Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, essa é a terceira vez que eu venho aqui para esse encontro de vocês. Procuro partilhar com vocês a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para nós é luz, a palavra de Deus para nós é alimento. A palavra de Deus, na verdade, de verdade, ela abre para a gente o sentido da vida, o que Deus quer de nós. E a maior graça que a gente pode ter nesse mundo é viver a vida realmente na amizade com Deus, é viver a vida aberto para Deus, descobrindo a vontade dEle. Pois bem, o tema que foi escolhido para o encontro desse ano é aquela pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? É sobre esse texto que eu queria meditar com vocês durante o dia de hoje, esta parte da manhã e a parte da tarde. Quem tiver a Bíblia, vamos pegar o texto no qual Jesus disse esta frase. E o que eu vou fazer com vocês é esmiuçar esse texto, agora e mais tarde após o almoço. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Por que Jesus fez essa pergunta? Olhe que ele faz a pergunta e não dá a resposta. E é uma pergunta preocupante, é uma pergunta até meio angustiante. Quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E respondo, ele não dá a resposta. Mas por que essa pergunta? Vamos lá, tudo começa no versículo 1. Contou-lhes ainda uma parábola, para mostrar a necessidade de orar sempre e sem jamais esmorecer. Então o assunto aqui é a oração. Observem, uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas é uma coisa que faz a gente admirar-se. Jesus, nosso Senhor, Jesus que é Deus, rezou. Jesus rezou. O Evangelho, sobretudo São Lucas, insiste muitas vezes que Jesus rezava, que Jesus passava noites em oração. Por que Jesus rezou? Ele era Deus. Tem mais ainda. A Escritura diz que Jesus entrou nesse mundo rezando e saiu desse mundo rezando. Pode olhar na carta aos Hebreus, no capítulo 4, está dito qual era o pensamento do Filho eterno do Pai quando se fez homem. Quando Nossa Senhora disse a Gabriel: sim, eu sou a serva, e o Filho de Deus se fez homem no ventre de Maria. A carta aos Hebreus diz: ao entrar no mundo, ele disse: eu venho ao Pai para fazer a tua vontade. Veja, Jesus entra no mundo rezando. Jesus entra no mundo em diálogo com o Pai. E Jesus sai do mundo rezando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A existência todinha de Jesus foi uma oração. Jesus passava noites rezando, passava noites perdido nos braços do Pai. Rezava de tal modo que os apóstolos pediram: ensina-nos a rezar. Jesus não só rezou, mas nos mandou rezar. Como aqui, contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes a necessidade, vejam, de orar sempre sem jamais esmorecer. Sempre
e com perseverança. A necessidade de orar sempre. Por que Jesus nos mandou rezar? Por que rezar? Por que rezar? Por que é preciso rezar? Porque ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que isso? Por que a oração é importante? O que é rezar? Ontem, vocês escutaram na leitura da missa, na primeira leitura, e eu já falei um pouco sobre isso. Ana dizendo ao velho sacerdote Eli: eu derramo o meu coração diante de Deus. E eu dizia para vocês que essa é uma das definições mais bonitas que tem na Bíblia sobre a oração. Rezar é derramar-se diante de Deus, é derramar o coração diante de Deus. Coração na Bíblia tem um sentido um pouco diferente de coração do jeito que a gente fala. Coração na Bíblia é igualzinho ao meu eu. Eu sou o meu coração. No meu coração estão os meus pensamentos. Olha o Salmo 138. Olha, sonda-me, Senhor, vê o meu coração, conhece o meu pensamento. O coração é o lugar, porque para o povo de Israel, povo da Bíblia, quando eles olhavam o coração atrás das costelas, bem escondido, então dizia: é aqui que está o meu eu, é aqui que estão os meus pensamentos, os meus planos, é aqui que estão os meus sentimentos mais profundos. Então, derramar o coração diante de Deus, é eu me derramar diante de Deus. Mas vamos lá, por que rezar? Para que rezar? Como rezar? Quando rezar? Era isso que eu queria começar conversando com vocês, para chegar lá na frase de Jesus, que é o tema deste encontro de 2016, porque é assim que está na palavra de Deus, e é importante a gente entender o que é que a palavra de Deus está querendo dizer. E eu vou começar com uma afirmação, para explicar a vocês por que rezar. Vou dizer a vocês duas frases: quem reza se salva, quem não reza é ateu. E acabou-se a festa. E vou lhes explicar por quê. Vejam, todos nós nascemos com uma tendência troncha, torta. Todos nós nascemos com uma doença, com uma deformação. A gente chama em teologia de pecado original. Mas o que é esse pecado original? Que está em todos nós, que é a causa de todos os outros pecados. Nós nascemos com uma tendência para viver na ilusão de que a gente é Deus, de que a gente é o dono da vida da gente, de que a gente se basta. Vejam, a gente tem uma sede louca de ser feliz, todos vocês aqui, um desejo louco de se realizar, de amar, de realizar seus sonhos, de viver em plenitude. Todos nós temos essa sede. Pode ser na vida de família, pode ser no amor, pode ser profissionalmente. A gente vive cheio de sonhos, mas a gente tem a tendência e a ilusão de pensar que a gente, com nosso esforço, do nosso jeito, pode encher a vida da gente e realizar os nossos sonhos. Mesmo quando a gente não diz, mesmo quando você nunca disse, alguns aqui devem ter dito algumas vezes, mas mesmo quando não dizem, a tendência é pensar, sobretudo quando a gente vai ficando adolescente e jovem: a vida é minha, eu faço. Olha como vocês sabem direitinho. Sabem porque pensam. Exatamente. E isso é ilusão. Isso é mentira. Isso é a maior mentira que existe no mundo. Viver assim, pensando isso, é viver uma ilusão. A vida não é sua. A vida lhe foi dada.
Você não pediu para nascer. Você não se fez. Você não se escolheu. Vocês querem ver uma experiência interessante? Experimente fazer isso que eu vou dizer um dia. Fiquem num canto sossegado, fechem os olhos, respirem fundo, sintam bem as batidas do coração, os pulmões que se dilatam e se contraem na respiração. Comece a sentir o seu corpo, sentir você. E aí comece a dizer, eu existo. Veja, você existe. Depois você olhe, mas de onde eu vim? Quem me fez? Porque não basta dizer, foi meu pai e minha mãe que se amaram e do amor deles eu nasci. Isso é muito pouco. Vocês são um sonho. Vocês são inteligentes. Vocês são um desejo de eternidade, um desejo de felicidade. Quem me fez? De onde eu vim? E para onde vai a minha existência? Que vai passando. Eu já fui jovem como a maioria de vocês. A vida passa e passa depressa. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E vocês vão ver que vocês não se fizeram. Não, a vida não é da gente. A vida não é minha. A vida é um dom. Eu venho de alguém com A maiúsculo. Santa Teresa dizia, vossa sou, para vós nasci. Que quereis fazer de mim? Vejam, a vida é um dom, é um presente que me foi dado. Eu não tenho totalmente o controle da minha vida. E atenção, tem mais ainda. A vida não só me foi dada, ela me é dada. Em hebraico, a língua do Antigo Testamento, a palavra vida é a mesma palavra usada para a palavra garganta. Como na nossa língua, manga pode ser mangá, pode ser a manga da roupa, ou pode ser uma fruta. Em hebraico, nefesh. Nefesh quer dizer vida e nefesh quer dizer garganta. Porque a vida vem pela garganta. O ar que você respira, a água que você bebe, o alimento que você come. Vejam, a vida você recebe o tempo todo. Você já viu que você é um bicho aberto? Olhe, tem uns buracos para receber a vida. Está vendo? Deus não só criou você, Deus mantém você na vida. O homem que disser assim, a vida é minha, eu faço. Quando vocês pensarem isso, a vida é minha, eu faço como eu quero. Aí vocês experimentem fechar a boca e o nariz por 5 minutos, para ver se a vida é de vocês mesmos. Para ver se vocês têm um gerador próprio dentro de vocês que garanta a vida. Não, a vida não é sua. Imenso dom de um amor sem fim. A vida é dom, é presente de Deus. Então, mas vejam, no dia a dia, nas escolhas de vocês, na vida de família de vocês, na vida de estudo, no namoro, nas escolhas, nas amizades, nos divertimentos, a tendência é esquecer isso e viver como se a vida fosse minha, como se eu fosse o centro de tudo. Aí eu tenho uma ideia sobre como deve ser a minha família. Minha família devia ser assim, meu pai devia ser assim, na minha paróquia devia ser assim, o bispo devia ser assim, o padre devia ser assim, o Brasil devia ser assim, Deus também devia ser assim. Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus não faz aquilo? Por que é que Deus não resolve isso? Notaram? Você é Deus. Tudo gira em torno de você. Você é o cara. Veja, você é, a pessoa mais sábia do mundo. Você tem ideia sobre tudo. Você é Deus. Até para aconselhar Deus, você poderia
Veja, se Deus seguisse o seu conselho, o mundo seria bem melhor. Não é? Vejam bem. Pode observar, mas isso somos nós, isso sou eu. E quando as coisas não saem do jeito que eu pensei, porque Deus não faz do jeito que eu acho, aí eu faço, que Deus é esse? E coloco Deus no banco dos réus, porque eu sou Deus. Deus devia me escutar e fazer segundo a minha medida. Se os outros fossem como eu acho, o mundo seria bem melhor. Você que não consegue nem ser como devia e como queria. Me diga se a gente não é doido. Me diga se a gente não tem uma doença fundamental. Esse é o pecado original, que está lá no livro do Gênesis. Não morrereis. Olhe, façam como vocês querem, e vocês serão como deuses, vocês serão os bambambãs, vocês serão os donos do bem e do mal. Nada, não se reprima não, o que você achar que é certo, a vida é sua, aproveite. Essa é a nossa tendência, e além de ser a nossa tendência, isso é que o mundo nos passa, por trás de 1000 palavras, de 1000 opiniões. A única palavra e a única opinião miserável é essa. A única cura para isso é a oração. Por quê? Rezar é derramar-se diante de Deus. Rezar é me colocar na escuta de Deus. Rezar é aos pouquinhos e deixando que Deus seja Deus na minha vida. Quando a gente reza de verdade, a gente vai experimentando isso. Deus vai deixando de ser uma ideia e Deus vai sendo uma presença, uma pessoa. E eu vou perceber que Ele é o sentido da minha vida, que Ele é o meu rochedo, é o meu batente. Aí eu vou descobrindo uma coisa linda. Eu sou somente criatura, frágil, mas eu sou amado por Deus. Eu estou nas mãos dEle. Aí sim, eu vou vendo todo o meu valor, mas ao mesmo tempo eu vou vendo toda a minha pequenez. Por isso quem reza se salva. A melhor terapia que existe, o melhor aprumador de cabeça, consertador de juízo, é a oração. É a oração. Porque veja, eu vejo o meu valor, mas não me ensoberbeço. Eu aprendo a lutar pelas minhas ideias, lutar por aquilo que eu acho que é justo, mas eu sei colocar nas mãos de Deus, e quando as coisas não saem como eu quero, eu sei dizer: Senhor, eu rezei tanto, mas Tu pensaste diferente, bendito seja, Senhor. Vejam, a oração me faz ter a ideia justa, na justa medida, sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo. Quem reza se salva de si próprio, do seu amor próprio, da sua prepotência, da sua autossuficiência. Quem reza se salva de manipular os outros, de usar os outros como se fossem coisas. Quem reza aprende a ter paciência consigo e com os outros. Quem reza aprende a valorizar-se a si, porque é imagem, é filho de Deus, e a valorizar os outros. Veja, quem reza vai aprendendo a deixar que Deus seja Deus na sua vida. Quem não reza é ateu, porque vive fechado para Deus, porque se coloca, como eu expliquei, como um centro de tudo. É por isso que Jesus insiste em rezar sempre e sem jamais esmorecer. Vejam, eu volto já a isso. Deixa eu somente dar aqui um exemplo que nosso Senhor dá de um ateu que não reza. Olha aqui, olhe como o nosso Senhor diz:
Vejam, espera aí que o vento virou a página da Escritura. Só um instantinho, meus filhos. Nosso Senhor vai ilustrar essa necessidade de rezar com uma parábola. Então, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Está aí um homem que não reza. Não teme a Deus, não considera ninguém. Por quê? Ele é Deus. Esse juiz se julga à medida das coisas. Esse juiz se julga o cara. Então, nem teme a Deus, nem respeita os outros. Vejam, esse homem é ateu. Quem não reza é ateu. Pode ser bispo, papa, padre, freira contemplativa, pode ser o escambau. Não reza é ateu. Mas ele trabalha pelo reino de Deus. É ateu, é ateu. Ele trabalha, mas ele trabalha para a glória dele. Estão vendo aqui eu falando para vocês? Se eu não rezar, isso aqui que eu estou falando é somente para a minha glória. É somente para ser ouvido, para ter uma plateia diante de mim. Não serve para o reino de Deus, é falso. É mentiroso. Serve para o reino de Deus o que nasce do amor a Deus, o que se faz para a glória de Deus. E para que seja para a glória de Deus e não para a minha glória, para que seja na medida de Deus e não na minha medida, eu tenho que o tempo todo voltar para Deus. Procurar ajustar a minha vontade à vontade de Deus. Procurar ajustar o meu jeito de ver ao jeito de ver de Deus. E é na oração que eu faço isso. Por isso o nosso Jesus rezou. E rezou muito. E às vezes rezou angustiado. Para ajustar. Olhem que mistério. Olhem que mistério. Para ajustar a vontade humana dele à vontade do Pai. Isso não é brincadeira.